Vamos continuar o nosso estudo de Apocalipse. Faça a sua oração pedindo a Deus iluminação do seu espírito e volte para cá para começarmos o estudo. Apocalipse 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. A pergunta aqui que os estudiosos fazem com relação a este versículo é a seguinte: quem está falando neste versículo? Deus Pai ou Deus Filho? E os comentaristas e estudiosos, de forma geral, se dividem quanto a isso. Por exemplo, entre aqueles que defendem que é o Pai que está falando no versículo 8, temos Richard D. Phillips, no seu comentário de Apocalipse, lançado pela editora Cultura Cristã. Temos também Michael J. Gorman, no livro Lendo Apocalipse com Responsabilidade, lançado pela Thomas Nelson. Temos ainda George Led, no seu comentário de Apocalipse, lançado pela editora Vida Nova. Richard Balkan, no seu comentário A Teologia do Livro de Apocalipse, também lançado pela Thomas Nelson. E, por fim, Grant R. Osborne, no seu comentário de Apocalipse, um comentário exegético, lançado pela Vida Nova. Esses comentaristas entendem que aqui no versículo 8 quem fala é Deus Pai. Por outro lado, temos também aqueles que defendem que quem fala neste versículo 8 é o Filho, é Deus Filho. Entre eles, Hernandes Dias Lopes, um pastor e comentarista brasileiro. Inclusive ele diz que aqui é o Filho e cita a eternidade e a onipotência dele para mostrar que ele é poderoso para executar seu plano na história. Então Hernandes defende que é Jesus e que Jesus se manifesta aqui citando sua eternidade e onipotência para dar uma demonstração de que ele é poderoso para executar o seu plano na história. Temos ainda William Hendrickson, no seu comentário de Apocalipse intitulado Mais que Vencedores, lançado pela Cultura Cristã. E, por fim, Simon Kistemaker, no seu comentário também de Apocalipse, lançado pela Cultura Cristã. Aí você pergunta para mim: professor, e como é que fica? Como é que a gente fica diante disso? Qual a posição a ser adotada? Bom, eu, particularmente, vou adotar a posição desses três últimos comentaristas que mencionei, esses comentaristas reformados, Hernandes Dias Lopes, William Hendrickson e Simon Kistemaker. Eles entendem que quem fala aqui em Apocalipse 1, versículo 8, é o Senhor Jesus Cristo. E, de fato, se você for observar os versículos anteriores e posteriores, você vai ver que a ênfase é no Senhor Jesus Cristo. Se você olhar, por exemplo, o começo do livro de Apocalipse, aqui neste capítulo 1, desde o primeiro versículo, você vai ver o seguinte: o livro se abre com as palavras revelação de Jesus Cristo e a declaração de que este mesmo Jesus daria essa revelação a João através de um anjo, está lá no versículo 1. Em seguida, há uma menção às três pessoas da Trindade. Jesus recebe mais destaque nessa menção do que o Pai e o Espírito. Basta olhar lá nos versículos 4 e 5, parte A. Diz assim: João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte... Aí sobre o Pai ele só cita isso aqui, daquele que é, que era e que há de vir. Sobre o Espírito ele só cita da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono. Mas com respeito a Jesus, aí o trecho é longo. Versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aí continua: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, quer dizer, falando sobre Jesus Cristo ainda, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, amém. Aí vai para o versículo 7, falando sobre Jesus ainda: eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Faria sentido que no versículo 8, João continuasse falando sobre Jesus, porque ele fala aqui no versículo 7 que Jesus vai vir para exercer juízo, e faria sentido Jesus agora intervir na fala, se apresentando como aquele que é todo-poderoso, não é? Como aquele que há de vir, porque se Jesus está vindo para exercer juízo, duas características dele são fundamentais. A primeira delas é que realmente ele há de vir, ele está afirmando aquele que há de vir,
e também todo-poderoso, porque somente alguém todo-poderoso para exercer juízo contra o pecado do mundo inteiro. Então caberia perfeitamente aqui a intervenção de Jesus no meio da fala de João. Outra coisa também que é importante destacar aqui é o seguinte: o fato de Jesus se referir a si mesmo como Alfa e Ômega, um título que o revela como Criador e Consumador. Por que, professor, Criador e Consumador? Porque Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, Ômega é a última. Em relação a Deus, isso quer dizer que ele é o começo e o fim. Ele é tanto o criador como é também o consumador. Esse título não se restringe ao Pai. Se você der uma olhada lá em Apocalipse 21, versículo 6, o Pai se refere a si mesmo como Alfa e Ômega, mas esse título não se restringe a ele, porque se você olhar também aqui adiante, mais à frente, no versículo 17, Jesus vai se chamar o primeiro e o último, que é um termo equivalente ou sinônimo para Alfa e Ômega. E lá no final do livro de Apocalipse, Apocalipse 22, versículo 12 e 13, o nosso Salvador vai se apresentar literalmente como Alfa e Ômega, do mesmo jeito que faz o Pai. Jesus vai dizer em Apocalipse 22, 12 e 13: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Como é que a gente sabe que é Jesus que está falando aqui? Porque quando a gente for estudar Apocalipse capítulo 2 e 3, nós vamos ver Jesus se dirigindo às 7 igrejas, e ao final dessa mensagem para cada igreja, ele menciona um galardão que ele vai dar. Então Jesus é aquele que trará os galardões consigo. Professor, o que é galardão mesmo? Galardão é um presente que Cristo vai nos dar por graça, por favor e merecido. Não é que a gente mereça um presente, não. Ele vai dar por sua graça um presente. É Jesus que vai trazer os galardões. É por isso que nós sabemos que aqui no versículo 12 quem está falando é Jesus. E no versículo 13 ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, olha aqui, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Para não restar dúvida de que Jesus pode sim usar esse título de Alfa e Ômega. Outra coisa, ainda que a expressão Deus em Apocalipse seja utilizada normalmente para se referir ao Pai, raramente você vai ver no Apocalipse o Pai mesmo falando no livro. Raramente você vai ver. Quem geralmente fala das 3 pessoas da Trindade é o Filho. E quando Jesus fala no Apocalipse, ele não se constrange em apresentar-se com características da divindade, como nesse texto que a gente acabou de ler aqui, Apocalipse 22, versículo 13. Ele não se constrange em dizer: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então a mesma coisa deve ter acontecido aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Ele não vê problema nenhum em se apresentar com características da divindade, porque ele é Deus. Além disso, o fato de Jesus usar um título que acabou de ser utilizado para o Pai, lá no versículo 4, Apocalipse 1:4, nós vimos que João mencionou o Pai como aquele que é, que era e que há de vir. O fato desse título acabar de ter sido usado para o Pai não deve causar qualquer estranheza. Por quê? Porque o Pai e o Filho são eternos. Não é uma característica só do Pai, é do Filho também. E nós sabemos que Jesus vai intervir na história no final para julgar o mundo. Inclusive, essa expressão que há de vir, ela combina até mais com Jesus do que com o Pai. Por quê? Porque à luz da Bíblia, quem com certeza vai voltar para julgar o mundo é Jesus. Nós aprendemos aqui no Apocalipse, nesse estudo até agora, que o Pai vai vir para receber o reino do Filho. Ok, tudo bem. Mas o que normalmente a Bíblia ensina é o quê? Que Jesus vai vir para julgar o mundo. Então essa expressão, aquele que é, que era e que há de vir, em relação a Jesus, combina muito bem, porque ele é eterno, está em todos os tempos, e no futuro ele vai se manifestar dentro do tempo para julgar o mundo. Por fim, esse título todo-poderoso que Jesus usa para si aqui em Apocalipse 1:8 também combina com ele perfeitamente. Não é ele que diz em Mateus 28:18:
que toda autoridade me foi dada no céu e na terra, Cristo pode tudo. Ele pode tudo, ele tem toda a autoridade. Então ele pode sim também ser chamado de Todo-Poderoso. É esse Jesus que os poderosos dos dias de João, aqueles poderosos que perseguiam os crentes, terão de prestar contas no dia do juízo. E o próprio Cristo se apresenta aqui com essas características de Todo-Poderoso, daquele que vai vir para julgar, para reforçar que ele tem condições de fazer tudo a que se propõe. Até a próxima aula.